Será que vale a pena fazer extensão do visto de turismo aqui nos Estados Unidos? Esse é um tipo de pergunta que me fazem às vezes e hoje eu vim falar com vocês sobre isso. Mas antes de mais nada, se você não me conhece, meu nome é Thiago Najib, eu gravo vídeos todos os dias aqui sobre os Estados Unidos, moro aqui na Flórida e quero bater esse papo com vocês aí sobre o visto de turismo hoje. Estou saindo aqui do mercado, acabei de passar no Costco para poder comprar uma carninha, porque hoje tem final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras. Independente do seu time, se você gosta de futebol, se você é um amante do futebol, esse é um jogo que vale a pena assistir. Então, fazendo todos os preparativos aqui, o ritual para poder assistir esse jogão. E vou dar uma volta aqui no bairro para vocês verem como é que é, com a câmera para frente, do jeito que vocês gostam, para poder assistir um pouco aí. Deixa eu até botar um pouquinho mais para frente, porque acho que aparece menos o carro, né? Vamos ver se fica legal aí dessa vez. Então, muita gente vem para os Estados Unidos com visto de turismo. O visto de turismo, ele te dá direito a ficar aqui em regra por 6 meses, tá? E muita gente vem, fica 4, 5 meses, acaba gostando de ficar aqui e decide renovar, pedir essa extensão, né? Renovar o prazo para poder ficar mais tempo. Só que muita gente tem esse pedido negado. Alguns têm esse pedido aprovado, outros negado. E eu vim bater esse papo aqui para poder explicar o que vale a pena você fazer para poder evitar de ter esse pedido negado, né? Primeiramente, ainda mais com a política que a gente está tendo hoje em dia, é muito importante que você fale a verdade. Qualquer tipo de solicitação que você faz à imigração, é importante você falar a verdade para eles, porque a partir do momento que você erre algum ponto, que você comente alguma coisa que não existe, você cometa algum tipo de deslize, provavelmente seu pedido vai ser negado, ou eles vão fazer uma solicitação de mais informações. Então, para você evitar, né, de cair nessa malha fina, é importante você fazer o pedido redondinho. Então, o que acontece? Primeira coisa, se você está aqui nos Estados Unidos como turista, obviamente a sua intenção é turistar. Se você está aqui há 5 meses, 4 meses que seja, e vai pedir essa extensão lá por 5 meses, próximo dos 6 meses, muito provavelmente você turistou aqui, tá? Então, primeira coisa que você tem que saber é que você tem que juntar o máximo de informação provando que você está cumprindo a sua finalidade, que é o quê? Turistar. Então, fotos, recibo de compra de ingressos, visitas em parques, enfim, quanto mais você conseguir provar que você realmente cumpriu o que você informou a eles quando você foi tirar seu visto aí no Brasil, maior é a possibilidade de você conseguir essa aprovação da sua extensão. Então é muito importante você conseguir provar. Se você, por exemplo, veio para a Flórida, poxa, a Flórida, se você fica aqui 4 meses, dá para você rodar muito, dá para você ir em vários locais que muitas das vezes é até de graça, entendeu? Então assim, dá um pulo em Miami, dá um pulo em Orlando, dá uma rodada boa, tirar bastante foto. Então, se você está turistando, né? Então, eu sei que muita gente não gosta de tirar foto, mas, infelizmente, você tem que provar que você está turistando, que você está falando a verdade. Então, você vai juntar provas de que você está cumprindo essa sua promessa, tá bom? Então, é muito importante você provar isso. Segunda situação é a parte financeira. Acho que essa parte é uma parte muito delicada, porque você tem que provar que você conseguiu se sustentar e que você conseguirá se sustentar por mais 6 meses, fazendo o que você prometeu, que é passear. Então você tem que ter uma capacidade financeira e provar ela, tá? Muita gente junta um comprovante de um sponsor, que é uma pessoa que está te ajudando nessa viagem, como se fosse um fiador, né? E essa pessoa junta os extratos bancários dela, junta uma carta dizendo por que está fazendo isso, se é parente, se não é, se é amigo, se não é, qual é a finalidade dela estar te ajudando com esse passeio. Mas o ideal é você ter e pensar já de antemão que o melhor caminho é você provar que você tem essa capacidade financeira. Quando chega numa situação que você não tem como provar, você não tem caminho, aí você vai para o plano B, que é ter algum sponsor. Mas isso aí já aumenta o risco
de você ter seu pedido negado, obviamente. Então eu diria que esses 2 pontos são os pontos mais delicados. É importante, obviamente, você saber fazer esse pedido direitinho, cumprir vários requisitos, mas hoje em dia o que eu vejo é que muita gente está tendo esse pedido negado, até porque a maioria das pessoas faz esse pedido com a intenção de querer residir aqui. Então, se você tem a intenção de morar nos Estados Unidos por mais tempo, o ideal é você já está com o seu visto ou da entrada no processo ideal para poder cumprir a finalidade. Se a sua intenção é estudar, você vai dar entrada no visto de estudante. Se a sua intenção é trabalhar, você vai dar entrada no visto de trabalho, ou temporário, ou algum definitivo que te dará direito ao Green Card. Então é muito importante você entender que a questão da finalidade, você tem que cumprir a finalidade. O que você quer? Qual é o teu objetivo? Você tem que provar para eles que você tem condição de cumprir o objetivo, de cumprir o que você está querendo fazer. Então, a parte documental, quanto mais provas você tiver do que você está informando, do que você está solicitando, do que você está prometendo, mais chances você vai ter de aprovação. Tá? Então, é um pedido que você pode fazer por conta própria, você não precisa de auxílio, de ajuda de ninguém. Tanto o visto de turismo, quanto o visto de estudante, como os processos de trabalho, são processos self-petition. Você mesmo pode dar entrada, você mesmo pode fazer essa solicitação. Tá? Mas muita gente prefere contratar uma assessoria, contratar um escritório de advocacia, contratar uma equipe que tenha experiência com esse tipo de caso para poder fazer o processo para você. Então, se você tem condição, se você tem um dinheiro sobrando, você fala, não, eu não vou querer arriscar, quero contratar alguém que já tem o costume de fazer isso, que tem experiência, para poder me ajudar com esse pedido. Então, você faz isso. Eu indico com certeza. Porque uma equipe que faz isso diariamente, que trabalha com isso, vai ter mais capacidade técnica e aumenta a sua chance de aprovação sem sombra de dúvidas, porque a pessoa vai analisar seu caso e vai ver onde tem algum ponto fraco, alguma coisa que precisa ser melhorada ou algo do tipo. Então, se você é uma dessas pessoas que quer esse tipo de atenção, de cuidado e tem condições de fazer isso, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do WhatsApp, para você poder entrar em contato, que você vai ter todo atendimento, vai poder fazer essa avaliação, passar por essa triagem gratuita, verificar as suas possibilidades e entender que se você contrata um profissional, você vai estar seguindo um caminho mais cuidadoso. Então isso é muito importante. Então, esse é o bate-papo que eu estava querendo falar com vocês, é uma coisa importante, muita gente acaba querendo fazer por conta própria, arrisca e tem o pedido negado, ou às vezes comete algum deslize, algum erro que não deveria cometer, mas o importante é você entender que se você tem um sonho, se você quer investir nisso, é importante você não desistir. Se você tem um sonho de morar nos Estados Unidos, se você tem um sonho de viver aqui, se você tem um sonho de construir a sua vida aqui e trazer sua família, por exemplo, é importante você tomar todo tipo de cuidado. Todo cuidado não é exagero, gente. Todo cuidado que você tiver não é exagero. Então, é importante você avaliar, pensar, estudar, juntar dinheiro, porque isso é uma coisa que é importante fazer, porque a mudança que você tem de vida, fazer essa mudança de país, muita gente tem experiência com isso, de mudar, às vezes de estado no Brasil, mas você sair de um país e ir para um outro país onde a língua é totalmente diferente, a cultura é totalmente diferente, tudo é diferente, muitas das vezes as pessoas acabam querendo economizar e contratar um serviço que às vezes não é um serviço técnico, às vezes porque negócio barato sai caro também, então às vezes a pessoa quer fazer por conta própria, então toma cuidado, não demole, se você tem esse sonho, não deixe seu sonho escapar por bobeira, tá bom? Se você curte esse tipo de conteúdo, então se inscreva no canal, gente, ajuda aí, dá essa força, eu tô me dedicando aqui para gravar vídeo diariamente, fico muito feliz se vocês puderem me dar esse apoio, tá bom? Valeu!